Vamos voltando, galera. Vamos voltando, pessoal. Vamos voltar. Vamos voltar que agora a gente vai falar de dieta flexível. O Júlio tá muito grande, muito pesado, derrubou a conexão. Julinho, manda de novo. Irmão, Pronto, Dani, tô de volta. maravilha. Vamos lá. E aí? Seguinte, Tá flexível. vamos falar dos dois regimes. Quando você fala de Sim, regime rígido, regime flexível, sim. na verdade, quando a gente busca na literatura científica dieta flexível, a única coisa que você vê não é o flexível que o pessoal faz hoje, tá? É um controle de regime de dieta rígida que não permite nenhum tipo de saída dessa prescrição e um controle flexível. Aí vem a minha primeira crítica. Eu acho que todas as dietas elas devem ser flexíveis. A tua Como? dieta é flexível. Se Se você tu não não tem fiz, aquele alimento no momento, você vai comer, não come? vai ficar o quê? Catabolizando, né? Não tem Exato. sentido. Então, eu Tem que acho que comer. todas as dietas elas devem ser sim flexíveis. Então, um nutricionista que não tiver a capacidade de flexibilizar, por exemplo, a dieta, assim como o treinador, como a gente comentou, se Não você tem não tiver a como. capacidade de diminuir, de alterar, por exemplo, o meu treino no dia que eu tiver com carga interna alta, a gente não vai ter um resultado muito bom, né? Então, vamos falar dessa questão. Mas vamos falar de alguns pontos contra, né, na minha concepção, entenda, tá, Júlio? Assim, a minha ideia de falar de dieta flexível, eu não estou falando das pessoas que carregam o nome de dieta flexível, pelo amor de Deus. A minha ideia não é falar de ninguém nem nada. A minha ideia é falar Não, você vai método, dar sua opinião tá? sobre o assunto. Claro, uma opinião completamente profissional. E se quem quiser discutir, a gente entra depois aqui para discutir sobre, sem problema Claro. algum, profissionalmente. E aí, olha só, o meu primeiro quesito é o seguinte: sendo bem sincero para você, isso é uma coisa que eu sempre falo nos meus cursos quando eu estou falando somente com nutricionista, porque quando a gente está dando curso para médico, a gente não fala sobre isso também, tá? Que é a questão do cálculo dietético em relação à prescrição de calorias. Por que eu estou te falando inicialmente sobre isso? A grande maioria das pessoas, inclusive dos profissionais, né, não acertam em relação ao gasto calórico do indivíduo. É muito difícil você calcular esse gasto calórico, tá? Por quê? Aqui no consultório, a gente calcula o gasto metabólico de repouso com o indivíduo, ele vem de jejum, a gente faz a calorimetria indireta nele e a gente analisa o metabolismo de repouso. Com isso, eu vejo todas as atividades diárias daquele indivíduo também, a gente faz o cálculo disso e depois a gente soma isso com o fator térmico do alimento e também com o gasto calórico do exercício físico, tá? Perfeito? De acordo com a distribuição que ele tem, de acordo com a periodização, caso o treinador dele tenha mandado para mim, né? De acordo com os METs. Primeiro, isso não é uma coisa fácil, tá? Então, o que eu vejo é que muitas vezes a pessoa chega a um valor calórico errado. Por exemplo, ela era para consumir 2.500 calorias e ela calculou lá, por exemplo, que ela era para consumir 2.000 calorias. Só Só te que ela interromper viu também. aqui, só para fazer uma pergunta boba, porque muita gente ainda usa esse cálculo. O cálculo de índice de massa corporal, ele é certo para estar trabalhando uma dieta, tanto para off quanto para pré-contest? Não funciona. Não, irmão. O IE, Não, então, irmão. é uma coisa completamente furada para se fazer um cálculo real do que você precisa de quantidade de carboidrato, proteína, gordura, tudo. Na verdade, quando a gente fala de gasto energético, é muito utilizado a fórmula do Harris Benedict, né? Que foi um pesquisador que em 1919 ele criou uma fórmula onde você coloca ali algumas variáveis como peso, estatura, idade e você chega a uma taxa metabólica de repouso. Só que como no estudo dele foi muito homogêneo, foram pessoas completamente diferentes, aquele cálculo, quando você pode colocar um indivíduo, você, por exemplo, se eu colocar um indivíduo como você, aquilo ali vai subestimar a tua taxa metabólica de repouso absurdamente.
tá? E se eu fosse me basear por aquilo ali para fazer a tua prescrição dietética, cara, eu ia fazer tu perder 4 quilos em 3 dias. Isso é fato. Entendo. E aí, vamos lá. E aí, veja o seguinte, né? Eles ensinam, justamente, eu fui ver como é que é ensinado essa questão da dieta flexível, e aí você vai lá e você faz o seu próprio cálculo, tá? E aí depois você reduz a caloria, caso você queira perder gordura, ou você aumenta, caso, por exemplo, você queira ganhar massa muscular. Mas imagina se a pessoa já tiver subestimado o cálculo e ainda reduziu ainda mais as calorias. Acabou. Concorda que eu estou reduzindo 2 vezes? 2 vezes. Ou se eu tivesse... Exatamente. Então começa pelo cálculo. E aí pensa no seguinte, a distribuição de macronutrientes, de carboidrato, proteína e gordura, ela não vem da caloria? Por exemplo, 5.000 calorias do Júlio. Aí eu vou usar tantas gramas de carboidrato por quilo de peso, tantas gramas de proteína por quilo de peso, tantas gramas de gordura por quilo de peso. Não é assim? A segunda fase do planejamento dietético é essa. Você define as calorias e depois... Ou a grande maioria das pessoas ainda usam em percentual do valor calórico, concorda? Sim. Só que se eu calculei o valor calórico errado, concorda que os percentuais de carboidrato, proteína e gordura também vão estar errados? Está tudo errado. Se o primeiro número for errado, a dieta está completamente errada. Fora. Perfeito. E aí o que é que acontece? A minha segunda crítica, na verdade, é a forma de distribuição dessas calorias ao longo do dia. O nosso corpo, Júlia, ele respeita um ciclo chamado de ciclo circadiano, como com certeza você sabe. Esse ciclo circadiano, ele coordena todas as nossas reações metabólicas de forma a orquestrar isso ao longo de um dia. Como, por exemplo, a tua síntese maior de testosterona é pela manhã, a acrofase, o ponto máximo do cortisol é pela manhã, a síntese, por exemplo, de melatonina acontece no período noturno. A síntese de hormônios tireoidianos, como o T3, acontece durante a madrugada. E aí o teu corpo vai respeitando esse ciclo ao longo do dia, tá? Como, por exemplo, se eu tenho um estresse muito grande, por exemplo, no período noturno, eu aumento meu cortisol e isso dificulta eu dormir. Porque não é que o normal não é eu ter um estresse muito grande no período noturno. A própria presença de luz também é outra coisa, que se eu tiver com uma luz dessa daqui na minha cara, por exemplo, antes de dormir, eu não vou conseguir dormir porque eu não produzo de forma adequada a melatonina. Mas a disponibilidade de alimentos é um outro potente desarranjador, desinibidor desse ciclo circadiano. Então, quando eu distribuo mal as minhas calorias ao longo do dia, eu tenho as alterações significativas dessa alteração desse ciclo circadiano, tá? Como, por exemplo, aumento da ingestão calórica, diminuição da minha saciedade, piora de sensibilidade insulínica, aumento da minha secreção de insulina. Então, eu tenho algumas alterações, inclusive hormonais, ao longo do dia por conta dessa má distribuição, né, dessas calorias. E ainda veja bem, por exemplo, eu tenho, então, 100 gramas de carboidrato. Então, eu posso comer 100 gramas de carboidrato na hora do almoço, zerar carboidrato, por exemplo, na hora do café da manhã, zerar carboidrato pré-treino e zerar carboidrato pós-treino. Da forma da flexível, sim. Sim. Porque eu tenho que bater aquela quantidade calórica. Eu não tenho que bater e distribuir aquelas calorias da melhor forma possível ao longo do dia. Como, por exemplo, a gente sabe, como até o Muzi gosta muito de falar isso, quando a gente tem um carboidrato pela manhã, a gente melhora logo a nossa função da nossa tireoide, a conversão de T4 em T3, aumenta a nossa velocidade metabólica, por exemplo. Quando eu tenho um carboidrato pelo menos 3 horas antes do exercício, eu aumento o meu estoque de glicogênio muscular para usar aquele combustível, por exemplo, para treinar. Quando eu tenho um carboidrato pós-exercício, eu aumento a minha ressíntese de glicogênio, eu modulo o meu cortisol e eu facilito o meio para que haja um aumento da minha síntese proteica. Então, mais uma pergunta só para interromper nesse meio. A janela metabólica, que dizem que está aberta a partir do fim do treino, ela fecha ou ela se mantém aberta sempre? Na verdade, a célula muscular, quando ela está sensibilizada, Júlio, ela se mantém pelas 24 horas com a síntese proteica mais elevada. E quando você pensa do ponto de vista de fracionamento dessa proteína ao longo do dia, que é que a maioria dos autores falam, você diminuiria a importância dessa janela metabólica, porque o tempo todo você está fracionando proteína ali ao longo do dia. A janela metabólica, ela teria uma importância maior para aquele indivíduo que teria a impossibilidade de se alimentar, por exemplo, num determinado momento. E aí, sim,
teria uma importância grande da janela anabólica. Como, por exemplo, eu sempre falo, por exemplo, isso acontece muito com pais e mães que vão buscar o filho na escola e aí vão fazer alguma coisa para depois chegar na hora do almoço. O pessoal treina na hora do almoço. E às vezes os indivíduos treinam por volta de 10 horas da manhã e só chega para almoçar 1 hora da tarde, 12h30, depois que tem pega os filhos no colégio. Treina, resolve alguma coisa ali no trabalho, etc e tal, depois vai buscar o filho no colégio para depois almoçar em casa, enfim. Nesse caso, teria uma importância muito grande a janela anabólica. Mas se ele vem fracionando ao longo do dia a proteína, a janela anabólica ela acaba não tendo uma importância tão relevante assim. Sim, perfeita Beleza? colocação. Também acredito nisso. E é uma outra coisa também que eu tenho que te comentar. Primeiro eu comentei em relação à questão dos carboidratos. Mas pense em relação à proteína, Júlio. Proteína, síntese proteica, ela é um processo saturável. Chega num determinado ponto, na verdade, a nossa célula ela não aumenta a síntese proteica. Se fosse assim, quem tivesse mais dinheiro para comprar mais whey, mais frango, mais carne, quem conseguisse engolir mais isso, era o cara mais, é o Mr. Olímpia. Concorda? Tanto é que eu vou te falar uma coisa. No nosso emprego dietético, nós também ciclamos proteína. Exatamente. E aí, uma das coisas que a gente pensa é o seguinte, por ausência dessa distribuição correta, no caso da dieta flexível, da ingestão proteica, por muitas vezes você tem um estímulo superior ao que você deveria ou inferior. Quando eu Nunca deixo de acerta o ponto. nunca acerto o ponto. E aí eu não tenho aquela infusão contínua de aminoácidos na corrente sanguínea, porque eu tenho que bater aquelas 120 gramas de proteína por dia, ou 100 gramas de proteína por dia. Mas não necessariamente eu tenho que distribuir de forma correta essa proteína ao longo do dia, de pré-treino, de pós-treino, de antes de dormir, tá? Então, acaba que não funciona tão bem do ponto de vista de melhora de composição corporal. Ai, Daniel, mas funcionou comigo, né? Tem essa pergunta, né? O cara estava comendo pastel. O cara tava tomando Coca-Cola, enchendo a barriga de cerveja, etc e tal. Cara, qualquer coisa que uma pessoa como essa, ele entre num regime, ele vai melhorar. Só que ele poderia ter um resultado muito superior àquele resultado que ele teve. Essa é a minha concepção. E ainda tem uma outra questão também, Júlio, que é a questão da qualidade, fora o timing que a gente falou, né? Ainda tem uma outra questão que seria relacionada à qualidade. Quando a gente pensa em qualidade, quando a gente fala, por exemplo, de uma gordura vindo de um, sei lá, de um toicinho, vindo de uma fritura, é completamente diferente de uma ação no teu organismo vindo de um abacate, de uma oleaginosa. Uma estimula uma via inflamatória, outra estimula uma via anti-inflamatória. Um altera a tua microbiota, outro não altera e favorece a tua microbiota. Quando a gente fala, por exemplo, de carboidrato, como não interessa o tipo de carboidrato, né? Porque qualquer carboidrato vai ter, né? 1 grama de carboidrato vai ter 4 calorias. Mas a resposta glicêmica do teu organismo é completamente diferente. Sim. E eu Deixa eu acho que isso é... só fazendo um adendo aqui ao que você está dizendo, Daniel. Está tendo um comentário chamado Sidney, que está falando que nós estamos criticando a dieta flexível. Na verdade, não é uma crítica à dieta Não. em si, a como ela está sendo empregada de forma errada. Sim. Não temos nada contra a dieta, ela realmente funciona, ela traz ótimos resultados, porém, ela está sendo aplicada muito de crítica, e é esse é o nosso tema que nós estamos abatendo aqui. Não confundam, tá bom, pessoal? Desculpa, Dani. Continua falando da dieta. Oi. Alô? Vou fazer outra pergunta aqui para você, Dani. Deixa eu falar mais uma coisa em relação à dieta flexível. Vai falar agora? Oi, Dani. Alô? Tá ouvindo? Oi, pronto. Deixa eu falar mais uma coisa em relação à dieta flexível. O que é que acontece? Só um minuto. Minha mãe aqui me ligando para me jantar com ela, porque eu não estava aqui no dia no dia das mães. Eu vou jantar com ela hoje. Olha só, aí uma coisa que eu ia te comentar. Uma das coisas que eu gosto muito de fazer com os meus pacientes, inclusive de final de semana, é flexibilizar essa dieta. E aí eu digo assim, ó, eu vou fazer esse planejamento aqui para você, e você teria, por exemplo, mais
o consumo de uma refeição livre de até tantas calorias, e o ideal é que tenha pelo menos tanto de gordura, tanto de proteína, tanto de carboidrato. Fica à vontade. Exatamente. Você deixa o negócio muito mais interessante para a pessoa Sim, fazer, né? sim, com Não, é certeza. muito Mas melhor. a partir do momento que a gente deixa a pessoa que é leiga distribuir isso, é um risco muito grande que a gente corre. Essa é a Sim, questão. E por muitas vezes as pessoas acabam se desestimulando por ausência de resultados, né, que sejam exatamente. favoráveis. E aí é isso que eu sempre falo. E uma das coisas também que eu penso muito, que eu vejo muito no consultório, Júlio, é a questão assim, ó. Eu tenho visto muito transtorno alimentar, tá, irmão? Eu sei que às vezes pode até não parecer uma realidade tão grande, mas no fisiculturismo também isso é uma realidade muito forte. Compulsões alimentares, tá? Ah, E a dieta flexível, em algumas pessoas que eu já atendi no consultório, deixaram as pessoas um pouco bitoladas, tá, Júlio? De o tempo todo estar contando calorias ali e tal. Não que as calorias não tenham que ser contabilizadas, tá? Mas deixar o tempo todo a pessoa vidrada na contagem de caloria, na não contagem de dá também. carboidrato, na contagem de proteína, Não dá. Tá eu louco. acho que tá entendendo? Era muito melhor a pessoa fazer uma rotina, nem que ela tivesse uma dieta por semana, uma dieta por dia, uma dieta da segunda, uma dieta Mas da ela terça, tá uma dieta da quarta, uma fome. dieta da quinta, uma dieta da sexta, e que ela vivesse mais, de forma mais leve do que dessa forma, tá? Então, às vezes, eu vejo muita gente também usando essa questão da dieta flexível como desculpa para alguns momentos de compulsão. Eu atendi uma Exato. paciente no consultório que ela tinha 2.000 calorias. Sabe o que era que ela fazia? Ia no Mac. Ela fazia muito jejum, ia no Mac e comia um refrigerante com Coca-Cola, ou um Coca-Cola com batata frita Só porque ela gosta. e Só porque tal. ela gosta. Tu entende? Então, eu tenho muito cuidado em relação a isso, sabe? Se for aplicado de uma forma bacana, como uma estratégia complementar, beleza. Mas como uma estratégia dietética por si só, eu não vejo com bons olhos. Sim, com certeza. Agora eu vou fazer aqui para você umas perguntinhas rápidas. A primeira refeição, índice glicêmico alto ou baixo em carboidratos? Ai, que legal. Depende. Se for para você, é alto. Sim, visando ganho, visando ganho. A gente está visando ganho. Visando ganho, olha só, Sim, a primeira coisa que eu penso em relação aos carboidratos é o seguinte, Júlio, veja só, é se aquele indivíduo ele está conseguindo consumir aqueles carboidratos complexos que eu gostaria que ele consumisse, tá? Quando eu penso, por exemplo, que eu queria que o Júlio consumisse 6 gramas por quilograma de peso de carboidrato, e ele está conseguindo consumir todos esses carboidratos de forma complexa, eu estou conseguindo manter o percentual de gordura dele enquanto ele ganha o máximo possível de massa muscular sem ganhar gordura, eu ainda não trabalho com um índice glicêmico tão alto. A partir do momento que ele está tendo dificuldade na ingestão alimentar, eu começo a aumentar esse índice glicêmico e mudar até a forma de preparação, por exemplo, daquele carboidrato. Por exemplo, no fisiculturismo, eu trabalho muito com purê. sim. Eu faço muito isso, né? Trabalho muito com purê, vou aumentando a ingestão calórica, enfim. Mas uma das coisas que Se eu gosto muito a de batata fazer, doce, ela vai ficar glicêmico alto também. sim, sim, com certeza. Tanto quando você faz purê, como também quando você assa a batata doce, quando você desidrata a batata doce, na verdade, quando você desidrata os carboidratos, o índice glicêmico tende a aumentar. Todos vão ter. Entendi. Na Mas refeição treino. eu gosto sim da ideia do índice glicêmico alto, né, no café da manhã. Agora também o pessoal não pode pegar a ideia de índice glicêmico alto e meter açúcar no café, tá, Júlio? A minha ideia de índice glicêmico alto, por exemplo, é o cara comer uma fatia de mamão, Sim. Uma uma boa frutose. fatia de mamão, né, uma frutose, alguma coisa do tipo. Eu acho que essa seria a ideia. Alô? Oi, oi, pode falar. Oi, oi. Ouvindo? Tá. Tá ouvindo? Tô sim. Tá ouvindo? Agora sim. Tá. Pré-treino. Você usa carbo complexo, carbo simples? O que que você usa? Olha só, tem uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é o seguinte: a refeição por muitas vezes pré-treino, ela não tem uma importância tão grande quando a gente se fala de performance quanto a refeição pré-treino. Por Entendi. exemplo, vou te citar um exemplo. O cara vai treinar às 19 horas. E aí, a refeição dele pré-treino, por exemplo, seria 1 hora antes, 1 hora e pouquinho antes. Tá?
e aí ele, por exemplo, comeu batata doce com frango, ele comeu um sanduíche, ele comeu arroz com carne, por exemplo, tá? Aquele carboidrato não vai dar tempo daquele carboidrato ser digerido, absorvido e chegar como glicogênio muscular. Porém, o carboidrato que ele comeu do almoço, o carboidrato que ele comeu das 3 horas da tarde, esse sim, deu tempo suficiente de aumentar os Já estoques de virou glicogênio glicose. muscular. Isso. E principalmente se a gente fala, por exemplo, de um treino do Júlio, que gosta muito de volume, que gosta muito de deixar o máximo possível o tempo, o músculo em contração, que gosta o máximo possível de controlar a cadência da execução do movimento. Aí, por exemplo, um cara desse, ele se beneficia muito dessas refeições que antecedem o pré-treino em relação ao aumento da quantidade de carboidrato. Por muitas vezes, indivíduo que tem um metabolismo mais alto e que eu não me preocupo muito com a questão do percentual de gordura, eu aumento sim o índice glicêmico da refeição do pré-treino para que ele possa aumentar um pouco a sua insulina. Por que aumentar a insulina? Não que a insulina ela tenha uma capacidade tão anabólica do ponto de vista de síntese de massa muscular, mas a propriedade dela anticatabólica, antioxidação desses aminoácidos, ela é muito boa, Júlio. Então, a propriedade anticatabólica da insulina é até melhor do que a propriedade anabólica do ponto de vista de massa muscular. Mas tem um adendozinho que eu queria te comentar. Alguns indivíduos, quando você coloca um carboidrato de alto índice glicêmico na refeição pré-exercício, eles ficam com sono. Sim. Ou seja, direto no treino. Já Acontece percebeu comigo. isso? Sim. Tá. E aí, por exemplo, eu evito fazer carboidrato de alto índice glicêmico, por exemplo, nessa refeição de indivíduo que teve sono. Eu disse, cara, e aí? Como foi teu treino? Tá chegando disposto? Tá chegando com tesão? Tá com vontade de treinar? Pô, Daniel, toma, cara, tô abrindo a boca no treino direto, tal. Não tô me sentindo tão bem, tô me sentindo meio sonolento no treino. E aí, quando eu Sim. baixo esse índice glicêmico, quando eu aumento um pouquinho essa proteína, o indivíduo já reage muito bem. Tá. Treinar em jejum, o que você acha? Treino de musculação? Sim. Péssimo. Péssimo. Sim. Independente de carga calórica que ele ingestiu durante o dia pós-treino, péssimo. Porque o que é que acontece? Pensa comigo. Ele vai treinar em jejum. Ele veio de um jejum. Quando você vem de um jejum, a sua glicemia está mais baixa, concorda? E aí eu vou aumentar a minha demanda, tá? Eu vou aumentar, na verdade, o meu gasto de energia. E isso vai fazer com que eu reduza ainda mais a glicemia. O cortisol vai aumentar cada vez mais. O cortisol, fora essa ação relacionada ao metabolismo da glicose, ele no músculo, ele inibe a síntese proteica e aumenta o catabolismo proteico. E ainda tem um outro efeito. Quando a gente treina em jejum, geneticamente, a gente aumenta os fatores miostáticos, que são os fatores que inibem a proliferação e a diferenciação da célula muscular, e diminui os fatores miogênicos, que são os fatores que vão estimular o desenvolvimento dessa célula muscular. Então, tem tanto um fator genético que acaba sendo limitado, acaba tendo uma limitação a longo prazo genética, como também tu acaba tendo uma limitação a curto prazo do ponto de vista de cortisol. E ainda tem um outro efeito também que a gente tem que levar em consideração relacionado a esse cortisol, Júlio. Veja só, o cortisol, ele é um hormônio do estresse, concorda? E nós não deixamos de ser bichos. Nós temos 99% do DNA dos nossos ancestrais. E o bicho, no momento de estresse, ele não quer procriar. Então, o cortisol vai lá no testículo e barra a produção de testosterona pela célula de Leydig. Então, o cortisol tende a reduzir o nosso nível de testosterona. E a gente sabe o quanto é importante a testosterona, tanto para a síntese de massa muscular, mas como também para controlar o catabolismo muscular. O Muzi fala muito bem na aula dele, quando a gente fala que a testosterona tem uma ação de inibir a miostatina, que é quem controla, né, essa diferenciação, essa proliferação celular. Então, quando você está em estado catabólico, quando você está com esse cortisol elevado e reduz a sua testosterona, você tem um péssimo efeito em relação à síntese de massa muscular. Entendi. Outra pergunta para você, Dani. No pós-treino, índice glicêmico alto é lei ou pode ser baixo? Eu gosto muito de trabalhar com índice glicêmico alto com aqueles indivíduos que têm uma ótima sensibilidade à insulina. Daniel, como é que tu sabe isso? Bom, a própria avaliação, né? A gente sabe que aquele indivíduo que geralmente tende a ser mais magro,
pele fina, um indivíduo ectomorfo, a gente percebe que aquele cara tem uma rápida metabolização de glicose, tanto que quando você vai ver, por exemplo, no exame dele, ele tem, por exemplo, uma glicemia de 80 e uma insulina de 3. Esse cara pode socar carboidrato de alto índice glicêmico, pode usar leite condensado aí, geleia, enfim, né, maltodestrina, que ele não vai ter problema nenhum, né? Mas o indivíduo que já tem uma predisposição a uma sensibilidade insulínica mais reduzida ou até uma resistência insulínica, aí eu já tendo a maneirar um pouco mais nesse índice glicêmico da refeição do pós-treino. O que eu acho errado é o indivíduo treinar em uma alta intensidade e não fazer essa reposição de carboidrato no pós-exercício, que eu vejo muito isso acontecendo. E, inclusive, é uma das piores coisas para aumentar a quantidade de despertares noturnos para os indivíduos que treinam de noite. Indivíduo que treina à noite, que não faz carboidrato pós-exercício, aumenta a quantidade de despertares noturnos. Em relação ao índice glicêmico, tem um estudo muito interessante que ele mostra a qualidade de sono de indivíduos que fizeram índice glicêmico alto ou baixo no pós-exercício. Eles mostraram que o indivíduo que faz o índice glicêmico alto tende a ter um melhor score em relação à qualidade de sono do que o indivíduo com índice glicêmico baixo. Entendi. Perfeita colocação. Isso é muito legal, cara. Muito legal. Eu tenho estudado muito, sabe, Júlio, sobre o sono. Tem até um curso para nutricionistas, para médicos sobre o sono. E, cara, quando eu percebi a importância do sono relacionado à nossa ingestão alimentar, gasto calórico, melhora de sensibilidade insulínica, melhora de comportamento alimentar e melhora de queima de gordura, de ganho de massa muscular, quando você coloca o indivíduo, por exemplo, para dormir melhor, cara, isso é incrível, isso tem tudo a ver com nutrição. O nutricionista, se ele souber manipular da forma mais adequada, cara, ele tem uma melhora muito boa do paciente dele. Muito, com certeza. Tô pedindo água aqui, que eu já tô com a garganta seca. Tá, um pouquinho de suplemento. Vamos lá. Creatina você aplica em qualquer indivíduo que queira crescer ou você tem alguma restrição? Até em idoso, irmão. Até em idoso. Independente se é gordo ou magro, você faz uso da creatina. Olha só, na verdade, eu vou até fazer um vídeo, vou dar um spoilerzinho, tá, do vídeo que a gente vai lançar para Max aí da próxima semana. A creatina, irmão, a gente sabe que hoje ela tem um amplo espectro de ação, tá? Por exemplo, uma das coisas que eu gosto muito de utilizar na nutrição clínica, a creatina, é para favorecer a neurogênese, tá? A gente vai falar sobre isso, neurogênese, para baixar os níveis de homocisteína também, tá? Que é um dos exames que, quando ele está elevado, predispõe o indivíduo a um maior risco cardiovascular, e indivíduos com diabetes ou pré-diabéticos. Daniel, por quê? Porque, olha só, tem uma coisa muito interessante na creatina, tá? Que é o quê? Vou mostrar aqui para vocês. Olha só, a entrada da glicose dentro da nossa célula, ela acontece principalmente pelas GLUTs, né? Por exemplo, aqui no músculo, a gente está falando, por exemplo, da GLUT4. O que é que a creatina faz, na verdade? Quando você tem a creatina, ela entra dentro da célula, né? Ela entra dentro da célula junto com um transportadorzinho de sódio, tá? E aí entra creatina, sódio e água. Então, ela favorece a entrada de água aqui dentro da célula. Por isso que a gente fala da retenção da creatina. Mas a retenção da creatina é principalmente a nível intracelular. E, além disso, ela aumenta a translocação da GLUT4, que é justamente essa proteína de membrana que vai favorecer a entrada de glicose para dentro da célula. E quando eu tenho entrada de glicose para dentro da célula, eu tenho uma redução da minha glicose que está fora da célula. Tá? E isso favorece, por exemplo, o controle glicêmico do indivíduo que está com pré-diabetes, que está com a diabetes. Então, é muito interessante a utilização relacionadas à nutrição clínica. Falando do ponto de vista de esporte, olha que interessante, irmão. A creatina, ela faz a gente conseguir gerar um aumento muito grande do nosso volume de treinamento. Isso é uma das coisas que eu mais gosto relacionada à creatina. Por quê? Porque a creatina, ela doa fosfato para o ADP, né? Olha só, vamos lá de novo. A gente tem, né, a nossa moeda energética é o nosso
é o nosso ATP, adenosina trifosfato, Trifosfato, certo? certo. Isso. Aí tem, quando a gente perde um fosfato, a gente tem o ADP, que é a adenosina difosfato. E quando a gente perde mais um, a gente tem a adenosina monofosfato, certo? O que é que a creatina faz? Ela vai doar um fosfato para o ADP, favorecendo novamente a síntese de ATP. E com a maior concentração de ATP, a gente tem um aumento do nosso volume de treinamento. Por isso que quando a gente usa a creatina, a gente consegue aumentar o nosso volume de treinamento, favorecendo o nosso sistema fosfagênico, né? Nosso sistema ATP-CP. E além disso, como eu mostrei para vocês, ela aumenta a retenção de água dentro da célula. E quanto maior a retenção de água dentro da célula, maior é o nosso balanço nitrogenado. Isso acaba sendo fantástico do ponto de vista de hipertrofia. Ou seja, se eu utilizar ela num período que eu estou fazendo saturação de carboidratos para finalizar uma competição, é certo? Olha, Júlio, eu tenho experiência com isso, cara. E eu vou te dizer, só tem uma coisa que eu acho interessante. Veja bem, tu tá fazendo saturação de carboidrato com que intuito, na verdade? Tu baixa o sódio, joga aquele carboidrato ali, baixou a água, baixou o sódio, joga aquele carboidrato com o intuito daquele carboidrato deixar aquela pele o mais fina possível. Porque você vai estimular a entrada de carboidrato como glicogênio, tá? Só que para entrar carboidrato dentro da célula, cada grama de carboidrato a gente precisa de 2,7 ml de água. Não é isso? E aí o carboidrato puxa aquela água para dentro da célula. Fantástica a ideia. E a creatina também faz a mesma coisa. Então potencializa o efeito. Então poderia potencializar esse efeito do carb. Só que uma das coisas que eu vejo o pessoal errando muito é que o pessoal usa ao mesmo tempo creatina, sódio, água e carboidrato. E às vezes glicerol. E às vezes glicerol. E aí fica aquele samba do crioulo doido. Mas eu tenho uma experiência bacana em relação ao uso de creatina, sim. Entendi. Não, então perfeito. Eu gostei muito das informações sobre a creatina que você passou. Além disso, tá, Júlio, tem uma coisa super interessante, que ela aumenta o IGF-1 também, tá? Aumenta o IGF-1 e, além disso, tem se mostrado que ela também estimula ao aumento da atividade das células satélites, favorecendo também a hipertrofia muscular. Tá bom. Você é contra o uso de carboidratos em última refeição, Dani? Se eu tiver facilitado, na verdade, se eu tiver distribuído bem os carboidratos ali ao longo do dia, eu tento diminuir um pouco a quantidade de carboidratos nessa refeição para o indivíduo que treina de manhã e até a hora do almoço. Agora, tem uma questão também, Júlio. Por exemplo, imagina que eu estou pegando um cara como você, tá? Pegando e entenda, cuidando de um cara como você. E aí, tu vai fazer, por exemplo, um treino pela manhã, que é um treino que depende muito da quantidade de carboidrato do teu músculo. Vamos dizer que é o leg day lá de manhã. Sim. Um cara como você, se eu faço uma restrição de carboidrato no período noturno para treinar numa alta intensidade no outro dia, cara, isso seria péssimo. Eu deixaria teu treino muito ruim. Muito ruim. E aí eu faço uma carga de carboidrato, na noite anterior para garantir uma reserva ótima de glicogênio muscular, tá? E logo em seguida, o que é que a gente faz? A gente faz uma refeição ótima no pré-treino de manhã, aonde se tu não tiver tempo suficiente, a gente pode utilizar um carboidrato de rápido índice glicêmico com uma proteína de digestão rápida, como por exemplo, uma maltodestrina com whey. Por que não? Posso sim fazer 40, 60 gramas de maltodestrina com whey protein, por exemplo. Tá? Isso seria uma estratégia muito interessante. E também para o indivíduo que tem essa refeição como pós-treino. Geralmente eu tendo a não tirar esse carboidrato, a não ser que seja um indivíduo que tem uma resistência insulínica muito forte e que já tem um problema relacionado a isso. Tá bom. Deixa eu voltar aqui um pouco no assunto da creatina, que surgiu algumas perguntas do pessoal. Com relação Julinho, eu não tô vendo direito as perguntas. Se tu quiser dar uma olhada aí, a gente... Tá, eu tô olhando daqui, então o pessoal está perguntando aqui se existe a necessidade de fazer saturação quando você usa a creatina e qual é a quantidade que deve ser utilizada e quando. Perfeito. Olha só. Gente, veja só. A ideia de fazer saturação de creatina é muito interessante quando a gente busca performance. Por exemplo, estou começando a fazer um acompanhamento agora
do campeão mundial de jiu-jitsu. E aí ele vai lutar agora o campeonato mundial de jiu-jitsu. E aí a gente vai ter pouco tempo, que ele não estava fazendo a suplementação de creatina, e aí a gente vai ter pouco tempo para aumentar os estoques de creatina muscular dele, de creatina fosfato no músculo dele. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai dar uma sobrecarga aí de creatina e carboidrato caso ele esteja dentro do peso. Porque em menos tempo eu aumentaria o reservatório dele de creatina no músculo. Só que para um indivíduo que busca hipertrofia muscular, eu não vejo completo sentido. Porque, na verdade, teria mais sentido se fosse um uso crônico dessa creatina. E, para ser bem sincero, eu não vejo nem necessidade o tempo todo de estar ciclando essa creatina. Alguns indivíduos que buscam hipertrofia, eu faço 3 meses, mais ou menos 12 semanas, mando parar um mês e meio, 45 dias, e já volto a fazer creatina de novo, e intercalo com um suplemento como betalanina, por exemplo, né? Que é um ótimo suplemento também. Existe alguma relação de creatina e cálculo renal? Zero. Zero. Então, inclusive, inclusive, é uma coisa que a gente deve comentar bastante, que é o quê? Gente, a creatina, ela é muito segura, tá? Para ser bem sincero com vocês, do ponto de vista de suplementação, a gente tem mais benefício ainda na ciência atrelada à creatina do que propriamente ao whey. Só para que vocês tenham uma ideia, tá? A gente tem muito benefício do whey provado pela ciência, mas a gente tem muito benefício relacionado à creatina. Ela é muito segura, né? Do ponto de vista de segurança, a única coisa que a gente tem que se preocupar, tá, Júlio, é com a dose. Eu tenho um artigo de um fisiculturista, né, que ele perdeu a perna, né, porque ele fez uma saturação de creatina tão bizarra que ele utilizou 80 gramas de creatina por dia, acho que por 3 meses, mais ou menos. Então, assim, eu acho que tudo é uma questão de dose e uma questão de bom senso. Se uma coisa é para a gente utilizar. Se uma coisa é a gente usar 5 gramas por dia, todos os dias, para a gente ter um benefício, o cara vai lá e quer usar 80, ele vai pagar o preço por isso. Ele pagou o preço por isso. Ele teve que retirar toda a musculatura dele, porque, na verdade, a creatina ela retém líquido dentro da célula. Se fosse fora da célula, né, o indivíduo, os médicos conseguiriam drenar aquilo ali. Mas como é dentro da célula, causou um inchaço muito grande. E aí os indivíduos não tiveram o que fazer, os médicos não tiveram o que fazer, tiveram que retirar toda aquela musculatura, e aí o indivíduo teve que fazer uma fasciotomia. E você acha que a creatina ela deve ser utilizada com alguma fonte de carboidrato, de índice glicêmico alto? Perfeito. O que é que a gente sabe? Que não necessariamente você precisa utilizar o carboidrato para fazer a absorção e manutenção da creatina no músculo. Porém, parece que a insulina, né, que é estimulada principalmente pelo carboidrato e mais ainda estimulada pelo carboidrato de alto índice glicêmico, potencializaria o efeito relacionado à absorção e retenção de creatina no músculo do indivíduo. Tá. E assim, você tem uma dose recomendada por quilo peso corporal de creatina? Falando em dosagem, eu gosto muito de trabalhar com uma dose entre 3 a 5 gramas, tá? Independente de quilos ou 50? Na verdade, existe um cálculo, na verdade, que a gente faz 150 miligramas, se eu não me engano. Deixa eu só ver se bate aqui. Eu vou ficar te devendo esse cálculo, mas é miligrama por quilo de peso. Mas geralmente, por exemplo, o que eu faço é de 5 a 8 gramas no máximo. A não ser quando a gente faz saturação, que aí geralmente eu faço 5 dias de 20 gramas, depois eu faço uma manutenção ali de 5 gramas. Mas eu só faço saturação hoje em dia com os meus atletas do UFC e com os meus atletas que eu atendo do jiu-jitsu também. Só quem trabalha com mais explosão. Isso. Entendi. Exatamente. Tá. Sempre para ir pós-treino uso dela? Ou é independente isso? Olha, na verdade, quando a gente fala de estoque, indifere o momento que você vai fazer. Teve um estudo que ele mostrou um benefício um pouco maior do pós-treino do que do pré-treino.
E aí eu acho que a discussão ficaria acerca de como ela aumenta, na verdade, a captação de água, estimula a captação de glicose para dentro da célula, aí a gente teria uma facilidade do ponto de vista de síntese proteica, tá? Júlio, se eu não me engano, é 100 miligramas, realmente, até eu vi o pessoal falando 100 miligramas por quilograma de peso, tá? Da creatina. Alô? Alô? Oi, oi. Deixa o Júlio voltar, gente. Caiu só o dele. Segura aí, gente, que a gente está dando um monte de informação bacana. Tá. Olha só, teve uma pergunta muito interessante. Enquanto o Júlio aparece aqui, eu vou ficar respondendo aqui algumas perguntas, tá? Olha só, uma pergunta muito interessante aqui que fizeram. Deixa eu ver se ele já está aqui entre essas pessoas que solicitaram o vídeo. Só um segundo, gente. Depois do Rio Health Nutrition, eu virei teu fã. Obrigado, irmão. Foi fantástico, Rio Health. Olha só, pessoal, parem de mandar aí. Oi, oi. Alô, alô, alô. Deixa eu ver se ele entrou aqui. Bom, deixa eu ir respondendo enquanto. Me avisem quando ele entrar, tá? Olha só, uma coisa que é muito interessante é o seguinte. O que o rapaz perguntou aqui? Foi tanta coisa. Tá. Creatina na terceira idade. Manda ver. Olha só, uma das coisas que eu gosto muito de utilizar a creatina na terceira idade é porque é o seguinte: na terceira idade, gente, a gente tem redução de alguns hormônios, como por exemplo a testosterona, a dehidroepiandrotestosterona, que é o DEA. Além disso, GH, IGF-1, todos esses hormônios, principalmente androgênicos, a gente tem uma queda desses hormônios. E com isso, na maioria das vezes, acaba se instalando uma grande possibilidade de um indivíduo perder massa muscular. Essa perda de massa muscular ela é muito comum na terceira idade. Essa perda de massa muscular ela é muito comum na terceira idade e chama-se de sarcopenia, ou seja, perda da carne vermelha, tá? E essa sarcopenia ela acontece principalmente pela redução desses hormônios, assim como a redução da atividade física dos indivíduos idosos. E uma das estratégias mais interessantes que a gente poderia fazer é justamente essa: utilizar a creatina juntamente com o treinamento resistido com o indivíduo idoso. Por quê? Mais importante ainda do que manter a massa muscular nos indivíduos idosos é manter o seu nível de força. E a creatina pode gerar realmente um aumento de força de forma significativa, né? E tem sido mostrado por até algumas revisões de literatura, né, em relação a indivíduos idosos. Além disso, estimular células satélites também de indivíduos idosos. Então faz todo sentido utilizar creatina em indivíduos idosos não portadores de doença renal, tá? Multivitamínico é importante? Gente, será que o Júlio, será que descarregou o celular dele?
Pois é, eu não tô achando a imagem dele, gente. Mas, bom, deixa eu ficar respondendo enquanto. Até vi que a Bia tava aí. Eu tô para chamar a Bia e ele falar pelo Instagram dela. Bia, fala aí alguma coisa. Ele está aí do lado? Bom, gente, ó, olha só. Ainda em relação à creatina, tá? É necessário fazer exercício para fazer a suplementação de creatina? Depende de qual intuito você tem com a suplementação de creatina, tá? O ideal, claro, é em conjunto com o exercício. A gente sabe muito bem disso. Só que, quando o meu intuito, por exemplo, é neurogênese, a minha ideia é neurogênese, estimular a plasticidade sináptica, por exemplo, através da creatina, com o indivíduo que naquele momento ele não está podendo treinar, a gente pode fazer suplementação de creatina, não tem problema, tá? Acaba sendo interessante essa suplementação do mesmo jeito. Indivíduo diabético também, eu gosto muito de fazer essa suplementação de creatina, caso o indivíduo esteja com a sua função com a sua função renal preservada. Acaba sendo muito interessante. Deixa eu ver se é ele aqui. Bom, deixa eu abrir aqui para algumas perguntas, pessoal. Deixa eu falar do multivitamínico. Olha só, veja bem. O ideal é que você tenha uma dieta mais, como é que eu posso te dizer? Mais diversificada possível ao longo do dia. Por quê? Porque a ideia é que quanto mais você diversificar a fonte de alimento ali, você vai ter uma maior capacidade de adquirir alguns nutrientes. Vitaminas, minerais, fitoquímicos, que são outras coisas que a gente fala também, fitoquímicos, flavonoides, que são outras substâncias também que pouco se fala, mas que é muito importante. Desde o do processo de aumentar a sua capacidade antioxidante até a prevenção de doenças, estímulo da biogênese mitocondrial, entre outras coisas. O grande problema que eu vejo em relação ao uso de polivitamínico é que alguns polivitamínicos, tá? Eles têm uma grande concentração de vitaminas e minerais que fazem competição entre eles em relação à absorção. E aí, na verdade, você teria tudo em um só, mas ao mesmo tempo você não teria uma ótima disponibilidade desses polivitamínicos, tá? Então, a gente fica a crítica em relação a alguns polivitamínicos por conta disso. Vamos lá, mais perguntas. Qual é a melhor opção para pré-treino, na verdade? Até a gente falou. Tudo depende, na verdade, da sensibilidade insulínica do indivíduo, tá? Se ele tiver uma sensibilidade insulínica boa, a melhor opção e o objetivo daquele indivíduo, tá? Se ele tiver, na verdade, uma capacidade de metabolização de glicose boa, sempre eu uso carboidrato com proteína. Não necessariamente tu precisa utilizar um carboidrato de super rápida absorção com proteína de rápida absorção naquele momento, caso aquele indivíduo tenha tempo suficiente até a hora do exercício. Uma das coisas que eu não gosto muito de fazer a utilização, gente, é a questão do excedente de gordura, tá? Gordura, realmente, eu não gosto de fazer no pré-exercício, tá? Até porque atrapalha um pouco a absorção e a velocidade da absorção do carboidrato. E, além disso, tem uma outra coisa também que é super importante. Reduz um pouco a oxidação de gordura, né? Reduz um pouco o GH também. Já diria o professor Minuzzi. Obrigado, comer saudável. Deixa eu responder outra pergunta. Ó, Dalu, posso diluir a creatina em suco de fruta? Com certeza, Lu. Eu lembro quando eu era atleta de jiu-jitsu,
eu tomava um suquinho de laranja ali com creatina. Mas deixa eu te falar uma coisa mais interessante ainda. Não sei se vocês já ouviram falar, gente, mas uma coisa que está muito na moda é a suplementação de nitrato, tá? Por que, na verdade, a suplementação de nitrato? Qual seria a ideia? Seria justamente porque a suplementação de nitrato aumenta a capacidade do nosso corpo de aumentar o óxido nítrico. E esse aumento de óxido nítrico iria estimular um pouco mais a chegada de nutrientes, tá? Ele é um gás que estimula, que faz o vasorrelaxamento e que estimula a chegada de nutrientes e chegada de oxigênio no nosso músculo, tá? Então, favoreceria se a gente, por exemplo, utilizasse suco de beterraba. Como não pode fazer suplementação de nitrato aqui, e que acaba sendo melhor até mesmo no suco de beterraba, tem se mostrado, diversos estudos têm mostrado, né, sobre isso, falando da questão. Deixa eu ver se é o Júlio aqui. Quando eu vejo, tem várias pessoas, só não tem o Júlio. Diversos suplementos, diversos benefícios relacionados ao consumo de suco de beterraba no pré-exercício. Então, pensa numa mistura boa, o suco de beterraba aí que a gente poderia fazer com a creatina. Deixa eu fazer outra pergunta. O pessoal fica pedindo para participar aqui. Grande professor André Alcântara, foi meu professor do colégio. Olha aí, cara, que massa. Reconheci por essa careca, hein, irmão? Felicidade de ter você por aqui. Você foi um dos caras que me estimulou a fazer nutrição. Eu lembro da sua aula, viu? Ele fez uma pergunta super interessante, gente. Deixa eu responder. Existe algum problema de usar termogênico sempre? Gosto muito de falar sobre isso, tá? Olha só, a grande questão é que por muitas vezes a gente vai dessensibilizando ali alguns receptores. Existem alguns indivíduos que têm muita ansiedade frente ao uso de termogênicos, tá? Então, pensa numa coisa. O indivíduo que ele é muito ansioso e ele usa o termogênico, na verdade, a maioria dos termogênicos, principalmente aqui do Brasil, eles são à base de cafeína, né? Cafeína, chá verde, gengibre, né? O citrus aurântico, enfim. Todas essas substâncias, elas aumentam. Pronto, Dani, estou de volta. Maravilha. Vamos lá. E aí? Seguinte, vamos falar dos dois regimes. Quando você fala de regime rígido, regime flexível. Sim. Na verdade, quando a gente busca na literatura científica dieta flexível, a única coisa que você vê não é o flexível que o pessoal faz hoje, tá? É um controle de regime de dieta rígida, que não permite nenhum tipo de saída dessa prescrição, e um controle flexível. Aí vem a minha primeira crítica. Eu acho que todas as dietas elas devem ser flexíveis. A tua dieta é flexível. Se você tu não tem fiz aquele alimento no momento, você vai comer, não come? Vai ficar o quê? Catabolizando, né? Não tem sentido. Então, acho que todas as dietas elas devem ser, sim, flexíveis. Então, um nutricionista que não tiver a capacidade de flexibilizar, por exemplo, a dieta, assim como o treinador, como a gente comentou. Se você não tiver a capacidade de diminuir, de alterar, por exemplo, o meu treino no dia que eu tiver com carga interna alta, a gente não vai ter um resultado muito bom, né? Então, vamos falar dessa questão. Mas vamos falar de alguns pontos contra, né, na minha concepção. Entenda, tá, Júlio? Assim, a minha ideia de falar de dieta flexível, eu não estou falando das pessoas que carregam o nome de dieta flexível, pelo amor de Deus. A minha ideia não é falar de ninguém, nem nada. A minha ideia é falar do método. Da sua opinião, tá? Sobre o assunto. Claro, uma opinião completamente profissional. E se quem quiser discutir, a gente entra depois aqui para discutir sobre, sem problema algum, profissionalmente. E aí, olha só, o meu primeiro quesito é o seguinte. Sendo bem sincero para você, isso é uma coisa que eu sempre falo nos meus cursos quando eu estou falando somente com nutricionista, porque quando a gente está dando curso para médico, a gente não fala sobre isso também, tá? Que é a questão do cálculo dietético em relação à prescrição de calorias. Por que eu estou te falando inicialmente sobre isso? A grande maioria das pessoas, inclusive dos profissionais, né, não acertam em relação ao gasto calórico do indivíduo. É muito difícil você calcular esse gasto calórico.
tá? Por quê? Aqui no consultório, a gente calcula o gasto metabólico de repouso com o indivíduo, ele vem de jejum, a gente faz a calorimetria indireta nele e a gente analisa o metabolismo de repouso. Com isso, eu vejo todas as atividades diárias daquele indivíduo também, a gente faz o cálculo disso e depois a gente soma isso com o fator térmico do alimento e também com o gasto calórico do exercício físico, tá? Perfeito? De acordo com a distribuição que ele tem, de acordo com a periodização, caso o treinador dele tenha mandado para mim, né? De acordo com os METs. Primeiro, isso não é uma coisa fácil, tá? Então, o que eu vejo é que muitas vezes a pessoa chega a um valor calórico errado. Por exemplo, ela era para consumir 2.500 calorias e ela calculou lá, por exemplo, que ela era para consumir 2.000 calorias. Só que ela viu também... Aqui, só para fazer uma pergunta boba, porque muita gente ainda usa esse cálculo. O cálculo de índice de massa corporal, ele é certo para estar trabalhando uma dieta, tanto para off quanto para contest? Não funciona. Não, irmão. Não, irmão. Então, é uma coisa completamente furada para se fazer um cálculo real do que você precisa de quantidade de carboidrato, proteína, gordura, tudo. Na verdade, quando a gente fala de gasto energético, é muito utilizado a fórmula do Harris Benedict, né? Que foi um pesquisador que em 1919 ele criou uma fórmula onde você coloca ali algumas variáveis como peso, estatura, idade e você chega a uma taxa metabólica de repouso. Só que como no estudo dele foi muito homogêneo, foram pessoas completamente diferentes, aquele cálculo, quando você pode colocar um indivíduo, por exemplo, se eu colocar um indivíduo como você, aquilo ali vai subestimar a tua taxa metabólica de repouso absurdamente, tá? E se eu fosse me basear por aquilo ali para fazer a tua prescrição dietética, cara, eu ia fazer tu perder 4 quilos em 3 dias. Isso é fato. Entendo. E aí, vamos lá. E aí, veja o seguinte, né? Eles ensinam, justamente, eu fui ver como é que é ensinado essa questão da dieta flexível, e aí você vai lá e você faz o seu próprio cálculo, tá? E aí depois você reduz a caloria caso você queira perder gordura, ou você aumenta caso, por exemplo, você queira ganhar massa muscular. Mas imagina se a pessoa já tiver subestimado o cálculo e ainda reduziu ainda mais as calorias. Acabou. Concorda que eu estou reduzindo 2 vezes? 2 vezes. Ou se eu tivesse... Exatamente. Então começa pelo cálculo. E aí pensa no seguinte, a distribuição de macronutrientes, de carboidrato, proteína e gordura, ela não vem da caloria? Por exemplo, 5.000 calorias do Júlio. Aí eu vou usar tantas gramas de carboidrato por quilo de peso, tantas gramas de proteína por quilo de peso, tantas gramas de gordura por quilo de peso. Não é assim? A segunda fase do planejamento dietético é essa. Você define as calorias e depois... Ou a grande maioria das pessoas ainda usam em percentual do valor calórico, concorda? Sim. Só que se eu calculei o valor calórico errado, concorda que os percentuais de carboidrato, proteína e gordura também vão estar errados? Está tudo errado. Se o primeiro número for errado, a dieta está completamente errada. Fora. Perfeito. E aí o que é que acontece? A minha segunda crítica, na verdade, é a forma de distribuição dessas calorias ao longo do dia. O nosso corpo, Júlio, ele respeita um ciclo chamado de ciclo circadiano, como com certeza você sabe. Esse ciclo circadiano, ele coordena todas as nossas reações metabólicas de forma a orquestrar isso ao longo de um dia. Como, por exemplo, a tua síntese maior de testosterona é pela manhã, a acrofase, o ponto máximo do cortisol é pela manhã, a síntese, por exemplo, de melatonina acontece no período noturno, a síntese de hormônios tireoidianos, como o T3, acontece durante a madrugada, e aí o teu corpo vai respeitando esse ciclo ao longo do dia, tá? Como, por exemplo, se eu tenho um estresse muito grande, por exemplo, no período noturno, eu aumento o meu cortisol e isso dificulta eu dormir. Porque não é que o normal não é eu ter um estresse muito grande no período noturno. A própria presença de luz também é outra coisa. Que se eu tiver com uma luz dessa daqui na minha cara, por exemplo, antes de dormir, eu não vou conseguir dormir porque eu não produzo de forma adequada a melatonina. Mas a disponibilidade de alimentos é um outro potente desarranjador, desinibidor desse ciclo circadiano. Então, quando eu distribuo mal as minhas calorias ao longo do dia, eu tenho as alterações significativas dessa alteração desse ciclo circadiano, tá? Como, por exemplo, aumento da ingestão calórica, diminuição da minha saciedade, piora de sensibilidade insulínica, aumento da minha secreção de insulina. Então, eu tenho algumas alterações, inclusive hormonais, ao longo do dia por conta dessa má distribuição
né, dessas calorias. E ainda veja bem, por exemplo, eu tenho, então, 100 gramas de carboidrato. Então, eu posso comer 100 gramas de carboidrato na hora do almoço, zerar carboidrato, por exemplo, na hora do café da manhã, zerar carboidrato pré-treino e zerar carboidrato pós-treino. Da forma da flexível, sim. Sim, Porque eu tenho que bater aquela quantidade calórica. Eu não tenho que bater e distribuir aquelas calorias da melhor forma possível ao longo do dia. Como, por exemplo, a gente sabe, como até o Muzi gosta muito de falar isso, quando a gente tem um carboidrato pela manhã, a gente melhora logo a nossa função da nossa tireoide, a conversão de T4 em T3, aumenta a nossa velocidade metabólica, por exemplo. Quando eu tenho um carboidrato pelo menos 3 horas antes do exercício, eu aumento o meu estoque de glicogênio muscular para usar aquele combustível, por exemplo, para treinar. Quando eu tenho um carboidrato pós-exercício, eu aumento a minha ressíntese de glicogênio, eu modulo o meu cortisol e eu facilito o meio para que haja um aumento da minha síntese proteica. Então, mais uma pergunta aí, querendo... só para interromper nesse meio. A janela metabólica, que dizem que está aberta a partir do fim do treino, ela fecha ou ela se mantém aberta sempre? Na verdade, a célula muscular, quando ela está sensibilizada, Júlio, ela se mantém pelas 24 horas com a síntese proteica mais elevada. E quando você pensa do ponto de vista de fracionamento dessa proteína ao longo do dia, que é que a maioria dos autores falam, você diminuiria a importância dessa janela metabólica, porque o tempo todo você está fracionando proteína ali ao longo do dia. A janela metabólica, ela teria uma importância maior para aquele indivíduo que teria a impossibilidade de se alimentar, por exemplo, em um determinado momento. E aí, sim, teria uma importância grande da janela anabólica. Como, por exemplo, eu sempre falo, por exemplo, isso acontece muito com pais e mães que vão buscar o filho na escola e aí vão fazer alguma coisa para depois chegar na hora do almoço. O pessoal treina na hora do almoço. E às vezes os indivíduos treinam por volta de 10 horas da manhã e só chega para almoçar 1 hora da tarde, 12h30, depois que pega os filhos no colégio. Treina, resolve alguma coisa ali no trabalho, etc e tal, depois vai buscar o filho no colégio para depois almoçar em casa, enfim. Nesse caso, teria uma importância muito grande a janela anabólica. Mas se ele vem fracionando ao longo do dia a proteína, a janela anabólica ela acaba não tendo uma importância tão relevante assim. Sim, perfeita Beleza? colocação. Nem acredito nisso. E é uma outra coisa também que eu tenho que te comentar. Primeiro eu comentei em relação à questão dos carboidratos. Mas pense em relação à proteína, Júlio. Proteína, síntese proteica, ela é um processo saturável. Chega num determinado ponto, na verdade, a nossa célula ela não aumenta a síntese proteica. Se fosse assim, quem tivesse mais dinheiro para comprar mais whey, mais frango, mais carne, quem conseguisse engolir mais isso, era o cara mais, é o Mr. Olímpia. Concorda? Tanto é que eu vou te falar uma coisa. No nosso emprego dietético, nós também ciclamos proteína. Exatamente. E aí, uma das coisas que a gente pensa é o seguinte, por ausência dessa distribuição correta, no caso da dieta flexível, da ingestão proteica, por muitas vezes você tem um estímulo superior ao que você deveria ou inferior. Quando eu Nunca deixo de acerta o ponto. nunca acerto o ponto. E aí eu não tenho aquela infusão contínua de aminoácidos na corrente sanguínea, porque eu tenho que bater aquelas 120 gramas de proteína por dia, ou 100 gramas de proteína por dia. Mas não necessariamente eu tenho que distribuir de forma correta essa proteína ao longo do dia, de pré-treino, de pós-treino, de antes de dormir, tá? Então, acaba que não funciona tão bem do ponto de vista de melhora de composição corporal. Ai, Daniel, mas funcionou comigo, né? Tem essa pergunta, né? O cara estava comendo pastel. O cara tava tomando Coca-Cola, enchendo a barriga de cerveja, etc e tal. Cara, qualquer coisa que uma pessoa como essa, ele entre no regime, ele vai melhorar. Só que ele poderia ter um resultado muito superior àquele resultado que ele teve. Essa é a minha concepção. E ainda tem uma outra questão também, Júlio, que é a questão da fora o timing que a gente falou, né? Ainda tem uma outra questão que seria relacionada à qualidade. Quando a gente pensa em qualidade, quando a gente fala, por exemplo, de uma gordura vindo de um, sei lá, de um toicinho, vindo de uma fritura, é completamente diferente de uma ação no teu organismo vindo de um abacate, de uma oleaginosa. Uma estimula uma via inflamatória, outra estimula uma via anti-inflamatória. Um altera a tua microbiota, outro não altera e favorece a tua microbiota. Quando a gente fala, por exemplo, de carboidrato, como não interessa o tipo de carboidrato, né? Porque qualquer carboidrato vai ter
né? 1 grama de carboidrato vai ter 4 calorias. Mas a resposta glicêmica do teu organismo é completamente diferente. Sim. E eu Deixa eu acho que isso é... só fazendo um adendo aqui ao que você está dizendo, Daniel. Está tendo um comentário chamado Sidney, que está falando que nós estamos criticando a dieta flexível. Na verdade, não é uma crítica à Não, não, dieta não. em si, a como ela está sendo empregada de forma Sim, sim, errada. sim, 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 sim. Não temos nada contra a dieta, ela realmente funciona, ela traz ótimos resultados, porém, ela está sendo aplicada muito de crítica, e é esse é o nosso tema que nós estamos abatendo aqui. Não confundam, tá bom, pessoal? Desculpa, Dani. Continua falando Oi, da oi, dieta. Oi. oi. Alô, Oi. alô? Vou fazer outra pergunta aqui para você, Dani. Com Deixa eu falar relação... mais uma coisa em relação à dieta Ah, flexível. vai falar agora? Oi, Dani. Alô, alô? Tá Oi, ouvindo? pronto. Deixa eu falar mais uma coisa em relação à dieta flexível. O que é que acontece? Só um minuto. Minha mãe aqui me ligando para me jantar com ela, porque eu não estava aqui no dia no dia das mães. Eu vou jantar com ela hoje. Olha só, aí uma coisa que eu ia te comentar. Uma das coisas que eu gosto muito de fazer com os meus pacientes, inclusive de final de semana, é, é flexibilizar essa dieta. E aí eu digo assim, ó, eu vou fazer esse planejamento aqui para você, e você teria, por exemplo, mais o consumo de uma refeição livre de até tantas calorias, e o ideal é que tenha pelo menos tanto de gordura, tanto de proteína, tanto de carboidrato. Fica à vontade. Exatamente. Você deixa o negócio muito mais interessante para a pessoa Sim, fazer, né? sim, com Não, é certeza. muito Mas melhor. a partir do momento que a gente deixa a pessoa que é leiga distribuir isso, é um risco muito grande que a gente corre. Essa é a Sim, questão. E por muitas vezes as pessoas acabam se desestimulando por ausência de resultados, né, que sejam exatamente. favoráveis. E aí é isso que eu sempre falo. E uma das coisas também que eu penso muito, que eu vejo muito no consultório, Júlio, é a questão assim, ó. Eu tenho visto muito transtorno alimentar, tá, irmão? Eu sei que às vezes pode até não parecer uma realidade tão grande, mas no fisiculturismo também isso é uma realidade muito forte. Compulsões alimentares, tá? Tá. E a dieta flexível em algumas pessoas que eu já atendi no consultório deixaram as pessoas um pouco bitoladas, tá, Júlio? De o tempo todo estar contando calorias ali e tal. Não que as calorias não tenham que ser contabilizadas, tá? Mas deixar o tempo todo a pessoa vidrada na contagem de caloria, na Não contagem de dá também. carboidrato, na contagem de proteína, Não dá. Tá eu acho louco. que tá entendendo? Era muito melhor a pessoa fazer uma rotina, nem que ela tivesse uma dieta por semana, uma dieta por dia, uma dieta da segunda, uma dieta Mas da ela terça, tá uma dieta da dando só. quarta, uma dieta da quinta, uma dieta da sexta, e que ela vivesse mais, de forma mais leve do que dessa forma, tá? Então, às vezes, eu vejo muita gente também usando essa questão da dieta flexível como desculpa para alguns momentos de compulsão. Eu atendi uma Exato. paciente no consultório que ela tinha 2.000 calorias. Sabe o que era que ela fazia? Guia do Mac. Ela fazia muito jejum, ia no Mac e comia um refrigerante com Coca-Cola, ou um Coca-Cola com batata frita Só porque ela gosta. e Só porque tal. ela gosta. Tu entende? Então, eu tenho muito cuidado em relação a isso, sabe? Se for aplicado de uma forma bacana, como uma estratégia complementar, beleza. Mas como uma estratégia dietética por si só, eu não vejo com bons olhos. Sim, com certeza. Agora eu vou fazer aqui para você umas perguntinhas rápidas. A primeira refeição, índice glicêmico alto ou baixo em carboidratos? Ai, que legal. Depende. Se for para você, é alto. Visando ganho, visando ganho. A gente está visando ganho. Visando ganho, olha só. Sim, A primeira coisa que eu penso em relação aos carboidratos é o seguinte, Júlio. Veja só. É se aquele indivíduo ele está conseguindo consumir aqueles carboidratos complexos que eu gostaria que ele consumisse, tá? Quando eu penso, por exemplo, que eu queria que o Júlio consumisse 6 gramas por quilograma de peso de carboidrato. E ele está conseguindo consumir todos esses carboidratos de forma complexa. Eu estou conseguindo manter o percentual de gordura dele enquanto ele ganha o máximo possível de massa muscular sem ganhar gordura. Eu ainda não trabalho com um índice glicêmico tão alto.
A partir do momento que ele está tendo dificuldade na ingestão alimentar, eu começo a aumentar esse índice glicêmico e mudar até a forma de preparação, por exemplo, daquele carboidrato. Por exemplo, no fisiculturismo, eu trabalho muito com purê. Sim. Eu faço muito isso, né? Trabalho muito com purê, vou aumentando a ingestão calórica, enfim. Mas uma das coisas que eu gosto muito de fazer... Você vai ficar glicêmico alto também. Sim, sim, com certeza. Tanto quando você faz purê, como também quando você assa a batata doce, quando você desidrata a batata doce, na verdade, quando você desidrata os carboidratos, o índice glicêmico tende a aumentar. Todos vão ter. Entendi. Mas eu gosto sim da ideia do índice glicêmico alto, né, no café da manhã. Agora também o pessoal não pode pegar a ideia de índice glicêmico alto e meter açúcar no café, tá, Júlio? A minha ideia de índice glicêmico alto, por exemplo, é o cara comer uma fatia de mamão. Sim. Uma Uma boa frutose. fatia de mamão. É uma frutose, alguma coisa do tipo. Eu acho que essa seria a ideia. Alô? Oi, pode falar. Oi, ouvindo? Tá. Tá ouvindo? Tô sim. Tá ouvindo? Agora sim. Tá. Pré-treino. Você usa carbo complexo, carbo simples? O que você usa? Olha só, tem uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é o seguinte. A refeição, por muitas vezes pré-treino, ela não tem uma importância tão grande quando a gente se fala de performance quanto a refeição pré-treino. Por exemplo, vou te citar um exemplo. O cara vai treinar às 19 horas. E aí, a refeição dele pré-treino, por exemplo, seria 1 hora antes, 1 hora e pouquinho antes. Tá? E aí ele, por exemplo, comeu batata doce com frango. Ele comeu um sanduíche. Ele comeu arroz com carne, por exemplo. Tá? Aquele carboidrato não vai dar tempo daquele carboidrato ser digerido, absorvido e chegar como glicogênio muscular. Porém, o carboidrato que ele comeu do almoço, o carboidrato que ele comeu das 3 horas da tarde, esse sim, deu tempo suficiente de aumentar os estoques de glicogênio muscular. Isso. E principalmente se a gente fala, por exemplo, de um treino do Júlio, que gosta muito de volume, que gosta muito de deixar o máximo possível o tempo, o músculo em contração, que gosta o máximo possível de controlar a cadência da execução do movimento. Aí, por exemplo, um cara desse, ele se beneficia muito dessas refeições que antecedem o pré-treino em relação ao aumento da quantidade de carboidrato. Por muitas vezes, indivíduo que tem um metabolismo mais alto e que eu não me preocupo muito com a questão do percentual de gordura, eu aumento sim o índice glicêmico da refeição do pré-treino para que ele possa aumentar um pouco a sua insulina. Por que aumentar a insulina? Não que a insulina ela tem uma capacidade tão anabólica do ponto de vista de síntese de massa muscular, mas a propriedade dela anticatabólica, antioxidação desses aminoácidos, ela é muito boa, Júlio. Então, a propriedade anticatabólica da insulina é até melhor do que a propriedade anabólica do ponto de vista de massa muscular. Mas tem um adendozinho que eu queria te comentar. Alguns indivíduos, quando você coloca um carboidrato de alto índice glicêmico na refeição pré-exercício, eles ficam com sono. Sim. Boceja direto no treino. Já percebeu isso? Sim. Tá. E aí, por exemplo, eu evito fazer carboidrato de alto índice glicêmico, por exemplo, nessa refeição de indivíduo que teve sono. Eu disse, cara, e aí? Como foi teu treino? Tá chegando disposto? Tá chegando com tesão? Tá com vontade de treinar? Pô, Daniel, toma, cara, tô abrindo a boca no treino direto, tal. Não tô me sentindo tão bem, tô me sentindo meio sonolento no treino. E aí, quando eu baixo esse índice glicêmico, quando eu aumento um pouquinho essa proteína, o indivíduo já reage muito bem. Tá. Treinar em jejum, o que você acha? Treino de musculação? Sim. Péssimo. Péssimo, sim. Independente de carga calórica que ele ingestiu durante o dia pós-treino, péssimo. Porque o que é que acontece? Pensa comigo. Ele vai treinar em jejum. Ele veio de um jejum. Quando você vem de um jejum, a sua glicemia está mais baixa, concorda? E aí eu vou aumentar a minha demanda, tá? Eu vou aumentar, na verdade, o meu gasto de energia. E isso vai fazer com que eu reduza ainda mais a glicemia. O cortisol vai aumentar cada vez mais. O cortisol, fora essa ação relacionada ao metabolismo da glicose, ele no músculo, ele inibe a síntese proteica e aumenta o catabolismo proteico. E ainda tem um outro efeito. Quando a gente treina em jejum, geneticamente, a gente aumenta
os fatores miostáticos, que são os fatores que inibem a proliferação e a diferenciação da célula muscular, e diminui os fatores miogênicos, que são os fatores que vão estimular o desenvolvimento dessa célula muscular. Então, tem tanto um fator genético que acaba sendo limitado, acaba tendo uma limitação a longo prazo genética, como também tu acaba tendo uma limitação a curto prazo do ponto de vista de cortisol. E ainda tem um outro efeito também que a gente tem que levar em consideração relacionado a esse cortisol, Júlio. Veja só, o cortisol, ele é um hormônio do estresse, concorda? E nós não deixamos de ser bichos. Nós temos 99% do DNA dos nossos ancestrais. E o bicho, no momento de estresse, ele não quer procriar. Então, o cortisol vai lá no testículo e barra a produção de testosterona pela célula de Leydig. Então, o cortisol tende a reduzir o nosso nível de testosterona. E a gente sabe o quanto é importante a testosterona, tanto para a síntese de massa muscular, mas como também para controlar o catabolismo muscular. O Muzi fala muito bem na aula dele, quando a gente fala que a testosterona tem uma ação de inibir a miostatina, que é quem controla, né, essa diferenciação, essa proliferação celular. Então, quando você está em estado catabólico, quando você está com esse cortisol elevado e reduz a sua testosterona, você tem um péssimo efeito em relação à síntese de massa muscular. Entendi. Outra pergunta para você, Dani. No pós-treino, índice glicêmico alto é lei ou pode ser baixo? Eu gosto muito de trabalhar com índice glicêmico alto com aqueles indivíduos que têm uma ótima sensibilidade à insulina. Daniel, como é que tu sabe isso? Bom, a própria avaliação, né? A gente sabe que aquele indivíduo que geralmente tende a ser mais magro, pele fina, um indivíduo ectomorfo, a gente percebe que aquele cara tem uma rápida metabolização de glicose, tanto que quando você vai ver, por exemplo, no exame dele, ele tem, por exemplo, uma glicemia de 80 e uma insulina de 3. Esse cara pode socar carboidrato de alto índice glicêmico, pode usar leite condensado aí, geleia, enfim, né, maltodestrina, que ele não vai ter problema nenhum, né? Mas o indivíduo que já tem uma predisposição a uma sensibilidade insulínica mais reduzida ou até uma resistência insulínica, aí eu já tendo a maneirar um pouco mais nesse índice glicêmico da refeição do pós-treino. O que eu acho errado é o indivíduo treinar em uma alta intensidade e não fazer essa reposição de carboidrato no pós-exercício, que eu vejo muito isso acontecendo. E, inclusive, é uma das piores coisas para aumentar a quantidade de despertares noturnos para os indivíduos que treinam de noite. Indivíduo que treina à noite, que não faz carboidrato pós-exercício, aumenta a quantidade de despertares noturnos. Em relação ao índice glicêmico, tem um estudo muito interessante que ele mostra a qualidade de sono de indivíduos que fizeram índice glicêmico alto ou baixo no pós-exercício. Eles mostraram que o indivíduo que faz um índice glicêmico alto tende a ter um melhor score em relação à qualidade de sono do que o indivíduo com índice glicêmico baixo. Entendi. Perfeita colocação. Isso é muito legal, cara. Muito legal. Eu tenho estudado muito, sabe, Júlio, sobre o sono. Tem até um curso para nutricionistas, para médicos sobre o sono. Porque, cara, quando eu percebi a importância do sono relacionado à nossa ingestão alimentar, gasto calórico, melhora de sensibilidade insulínica, melhora de comportamento alimentar e melhora de queima de gordura, de ganho de massa muscular, quando você coloca o indivíduo, por exemplo, para dormir melhor, cara, isso é incrível, isso tem tudo a ver com nutrição. O nutricionista, se ele souber manipular da forma mais adequada, cara, ele tem uma melhora muito boa do paciente dele. Muito, com certeza. Estou pedindo água aqui, que eu já estou com a garganta seca. Tá, um pouquinho de suplemento. Vamos lá. Creatina você aplica em qualquer indivíduo que queira crescer ou você tem alguma restrição? Até em idoso, irmão. Até em idoso. Independente se é gordo ou magro, você faz uso da creatina. Olha só. Na verdade, eu vou até fazer um vídeo, vou dar um spoilerzinho, tá, do vídeo que a gente vai lançar para a Max aí da próxima semana. A creatina, irmão, a gente sabe que hoje ela tem um amplo espectro de ação, tá? Por exemplo, uma das coisas que eu gosto muito de utilizar na nutrição clínica, a creatina, é para favorecer a neurogênese, tá? A gente vai falar sobre isso, neurogênese, para baixar os níveis de homocisteína também, tá? Que é um dos exames que, quando ele está elevado, predispõe o indivíduo a um maior risco cardiovascular, e indivíduos com diabetes ou pré-diabéticos. Daniel, por quê? Porque, olha só, tem uma coisa muito interessante na creatina, tá? Que é o quê? Vou mostrar aqui para vocês.
Olha só, a entrada da glicose dentro da nossa célula, ela acontece principalmente pelas GLUTs, né? Por exemplo, aqui no músculo, a gente está falando, por exemplo, da GLUT4. O que é que a creatina faz, na verdade? Quando você tem a creatina, ela entra dentro da célula, né? Ela entra dentro da célula junto com um transportadorzinho de sódio, tá? E aí entra creatina, sódio e água. Então, ela favorece a entrada de água aqui dentro da célula. Por isso que a gente fala da retenção da creatina. Mas a retenção da creatina é principalmente a nível intracelular. E, além disso, ela aumenta a translocação da GLUT4, que é justamente essa proteína de membrana que vai favorecer a entrada de glicose para dentro da célula. E quando eu tenho entrada de glicose para dentro da célula, eu tenho uma redução da minha glicose que está fora da célula. Tá? E isso favorece, por exemplo, o controle glicêmico do indivíduo que está com pré-diabetes, que está com a diabetes. Então, é muito interessante a utilização relacionadas à nutrição clínica. Falando do ponto de vista de esporte, olha que interessante, irmão. A creatina, ela faz a gente conseguir gerar um aumento muito grande do nosso volume de treinamento. Isso é uma das coisas que eu mais gosto relacionada à creatina. Por quê? Porque a creatina, ela doa fosfato para o ADP, né? Olha só, vamos lá de novo. A gente tem, né, a nossa moeda energética é o nosso ATP, adenosina trifosfato, certo? Isso. Aí tem, quando a gente perde um fosfato, a gente tem o ADP, que é a adenosina difosfato. E quando a gente perde mais um, a gente tem a adenosina monofosfato, certo? O que é que a creatina faz? Ela vai doar um fosfato para o ADP, favorecendo novamente a síntese de ATP. E com a maior concentração de ATP, a gente tem um aumento do nosso volume de treinamento. Por isso que quando a gente usa a creatina, a gente consegue aumentar o nosso volume de treinamento, favorecendo o nosso sistema fosfagênico, né? Nosso sistema ATP-CP. E além disso, como eu mostrei para vocês, ela aumenta a retenção de água dentro da célula. E quanto maior a retenção de água dentro da célula, maior é o nosso balanço nitrogenado. Isso acaba sendo fantástico do ponto de vista de hipertrofia. Ou seja, se eu utilizar ela num período que eu estou fazendo saturação de carboidratos para finalizar uma competição, é certo? Olha, Júlio, eu tenho experiência com isso, cara. E eu vou te dizer, só tem uma coisa que eu acho interessante. Veja bem. Tu tá fazendo saturação de carboidrato com que intuito, na verdade? Tu baixa o sódio, joga aquele carboidrato ali, baixou a água, baixou o sódio, joga aquele carboidrato com o intuito daquele carboidrato deixar aquela pele o mais fina possível. Porque você vai estimular a entrada de carboidrato como glicogênio, tá? Só que para entrar carboidrato dentro da célula, cada grama de carboidrato a gente precisa de 2,7 ml de água. Não é isso? E aí o carboidrato puxa aquela água para dentro da célula. Fantástica a ideia. E a creatina também faz a mesma coisa. Então potencializa o efeito. Então poderia potencializar esse efeito do carb-up. Só que uma das coisas que eu vejo o pessoal errando muito é que o pessoal usa ao mesmo tempo creatina, sódio, água e carboidrato. E às vezes glicerol. E aí fica aquele samba do crioulo doido. Mas eu tenho uma experiência bacana em relação ao uso de creatina, sim. Entendi. Não, então perfeito. Eu gostei muito das informações sobre a creatina que você passou. Além disso, tá, Júlio, tem uma coisa super interessante, que ela aumenta o IGF-1 também, tá? Aumenta o IGF-1 e, além disso, tem se mostrado que ela também estimula ao aumento da atividade das células satélites, favorecendo também a hipertrofia muscular. Tá bom. Você é contra o uso de carboidratos em última refeição, Dani? Se eu tiver facilitado, na verdade, se eu tiver distribuído bem os carboidratos ali ao longo do dia, eu tento diminuir um pouco a quantidade de carboidratos nessa refeição para o indivíduo que treina de manhã e até a hora do almoço. Agora, tem uma questão também, Júlio. Por exemplo, imagina que eu estou pegando um cara como você, tá? Pegando e entenda, cuidando de um cara como você.
E aí, tu vai fazer, por exemplo, um treino pela manhã, que é um treino que depende muito da quantidade de carboidrato do teu músculo. Vamos dizer que é o leg day lá de manhã. Um Sim. cara como você, se eu faço uma restrição de carboidrato no período noturno para treinar numa alta intensidade no outro dia, cara, isso seria péssimo. Eu deixaria teu treino muito ruim. Muito ruim. E aí eu Não tem faço uma espaço para carga de carboidrato, na noite anterior para garantir uma reserva ótima de glicogênio muscular, tá? E logo em seguida, o que é que a gente faz? A gente faz uma refeição ótima no pré-treino de manhã, aonde se tu não tiver tempo suficiente, a gente pode utilizar um carboidrato de rápido índice glicêmico com uma proteína de digestão rápida, como por exemplo, uma maltodestrina com whey. Por que não? Posso sim fazer 40, 60 gramas de maltodestrina com whey protein, por exemplo. Tá? Isso seria uma estratégia muito interessante. E também para o indivíduo que tem essa refeição como pós-treino. Geralmente eu tendo a não tirar esse carboidrato, a não ser que seja um indivíduo que tem uma resistência insulínica muito forte e que já tem um problema relacionado a isso. Tá bom. Deixa eu voltar aqui um pouco no assunto da creatina, que surgiu algumas perguntas do pessoal. Com relação Julio, a... eu não estou vendo direito as perguntas. Se tu quiser dar uma olhada aí, a gente... Tá, eu tô olhando daqui, então o pessoal está perguntando aqui se existe a necessidade de fazer saturação quando você usa creatina e qual é a quantidade que deve ser utilizada e quando. Perfeito. Olha só. Gente, veja só. A ideia de fazer saturação de creatina é muito interessante quando a gente busca performance. Por exemplo, estou começando a fazer um acompanhamento agora do campeão mundial de jiu-jitsu. E aí ele vai lutar agora o campeonato mundial de jiu-jitsu. E aí a gente vai ter pouco tempo, que ele não estava fazendo a suplementação de creatina, e aí a gente vai ter pouco tempo para aumentar os estoques de creatina muscular dele, de creatina fosfato no músculo dele. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai dar uma sobrecarga aí de creatina e carboidrato caso ele esteja dentro do peso. Porque em menos tempo eu aumentaria o reservatório dele de creatina no músculo. Só que para um indivíduo que busca hipertrofia muscular, eu não vejo completo sentido. Porque, na verdade, teria mais sentido se fosse um uso crônico dessa creatina. E, para ser bem sincero, eu não vejo nem necessidade o tempo todo de estar ciclando essa creatina. Alguns indivíduos que buscam hipertrofia, eu faço 3 meses, mais ou menos 12 semanas, mando parar um mês e meio, 45 dias, e já volto a fazer creatina de novo, e intercalo com um suplemento como betalanina, por exemplo, né? Que é um ótimo suplemento também. Existe alguma relação de creatina e cálculo renal? Zero. Zero. Então, Inclusive, é uma coisa que a gente deve comentar bastante, que é o quê? Gente, a creatina, ela é muito segura, tá? Para ser bem sincero com vocês, do ponto de vista de suplementação, a gente tem mais benefício ainda na ciência atrelada à creatina do que propriamente ao whey. Só para que vocês tenham uma ideia, tá? A gente tem muito benefício do whey provado pela ciência, mas a gente tem muito benefício relacionado à creatina. Ela é muito segura, né? Do ponto de vista de segurança, a única coisa que a gente tem que se preocupar, tá, Júlio, é com a dose. Eu tenho um artigo de um fisiculturista, né, que ele perdeu a perna, né, porque ele fez uma saturação de creatina tão bizarra que ele utilizou 80 gramas de creatina por dia, acho que por 3 meses, mais ou menos. Então, assim, eu acho que tudo é uma questão de dose e uma questão de bom senso. Se uma coisa é para a gente utilizar. Se uma coisa é a gente usar 5 gramas por dia, todos os dias, para a gente ter um benefício, o cara vai lá e quer usar 80, ele vai pagar o preço por isso. Ele pagou o preço por isso. Ele teve que retirar toda a musculatura dele, porque, na verdade, a creatina ela retém líquido dentro da célula. Se fosse fora da célula, né, os médicos conseguiriam drenar aquilo ali. Mas como é dentro da célula, causou um inchaço muito grande. E aí os indivíduos não tiveram o que fazer, os médicos não tiveram o que fazer, tiveram que retirar toda aquela musculatura, e aí o indivíduo teve que fazer uma fasciotomia. E você acha que a creatina ela deve ser utilizada com alguma fonte de carboidrato, de índice glicêmico alto? Perfeito. O que é que a gente sabe? Que não necessariamente você precisa utilizar o carboidrato para fazer a absorção e manutenção da creatina no músculo. Porém, parece que a insulina, né, que é estimulada principalmente pelo carboidrato e mais ainda estimulada pelo carboidrato de alto índice glicêmico, potencializaria o efeito relacionado à absorção
e retenção de creatina no músculo do indivíduo. Tá. E assim, você tem uma dose recomendada por quilo peso corporal de creatina? Ó, falando em dosagem, eu gosto muito de trabalhar com a dose entre 3 a 5 gramas, tá? É a Independente de dose que... quilos ou 50? Na verdade, existe um cálculo, na verdade, que a gente faz 150 miligramas, se eu não me engano. Deixa eu só ver se bate aqui. Eu vou ficar te devendo esse cálculo, mas é em miligrama por quilo de peso. Mas Tá. geralmente, por exemplo, o que eu faço é de 5 a 8 gramas no máximo. A não ser quando a gente faz saturação, que aí geralmente eu faço 5 dias de 20 gramas, depois eu faço uma manutenção ali de 5 gramas. Mas eu só faço saturação hoje em dia com os meus atletas do UFC e com os meus atletas que eu atendo do jiu-jitsu também. Só quem trabalha com mais explosão. Isso, Entendi. exatamente. Tá. Sempre para ir Isso. pós-treino o uso dela? Ou é independente isso? O Olha, estoque. na verdade, quando a gente fala de estoque, indifere o momento que você vai fazer. Teve um estudo que ele mostrou um benefício um pouco maior do pós-treino do que do pré-treino. E aí, eu acho que a discussão ficaria acerca de como ela aumenta, na verdade, a captação de água, estimula a captação de glicose para dentro da célula. Aí a gente teria uma facilidade do ponto de vista de síntese proteica, tá? Júlio, se eu não me engano, é 100 miligramas. Realmente, até eu vi o pessoal falando 100 miligramas por quilograma de peso, tá? Da creatina. Alô? Alô? Oi, oi. Deixa o Júlio voltar, gente. Caiu só o dele. Segura aí, gente, que a gente está dando um monte de informação bacana. Tá. Olha só. Teve uma pergunta muito interessante. Enquanto o Júlio aparece aqui, eu vou ficar respondendo aqui algumas perguntas, tá? Olha só. Uma pergunta muito interessante aqui que fizeram. Deixa eu ver se ele já está aqui entre essas pessoas que solicitaram o vídeo. Só um segundo, gente. Depois do Rio Health Nutrition, eu virei teu fã. Obrigado, irmão. Foi fantástico, Rio Health. Olha só. Pessoal, parem de mandar aí. Oi, oi. Alô, alô, alô. Deixa eu ver se ele entrou aqui. Bom, deixa eu ir respondendo enquanto. Me avisem quando ele entrar, tá? Olha só. Uma coisa que é muito interessante é o seguinte. O que o rapaz perguntou aqui? Foi tanta coisa. Tá. Creatina na terceira idade. Manda ver. Olha só. Uma das coisas que eu gosto muito de utilizar a creatina na terceira idade é porque é o seguinte.
Na terceira idade, gente, a gente tem redução de alguns hormônios, como, por exemplo, a testosterona, a deidroepiandrotestosterona, que é o DEA. Além disso, GH, IGF-1, todos esses hormônios, principalmente androgênicos, a gente tem uma queda desses hormônios. E com isso, na maioria das vezes, acaba se instalando uma grande possibilidade de um indivíduo perder massa muscular. Essa perda de massa muscular, ela é muito comum na terceira idade. Essa perda de massa muscular, ela é muito comum na terceira idade e chama-se de sarcopenia, ou seja, perda da carne vermelha, tá? E essa sarcopenia, ela acontece principalmente pela redução desses hormônios, assim como a redução da atividade física dos indivíduos idosos. E uma das estratégias mais interessantes que a gente poderia fazer é justamente essa: utilizar a creatina juntamente com o treinamento resistido com o indivíduo idoso. Por quê? Mais importante ainda do que manter a massa muscular nos indivíduos idosos é manter o seu nível de força. E a creatina pode gerar realmente um aumento de força de forma significativa, né? E tem sido mostrado por até algumas revisões de literatura, né, em relação a indivíduos idosos. Além disso, estimular células satélites também de indivíduos idosos. Então faz todo sentido utilizar creatina em indivíduos idosos não portadores de doença renal, tá? Multivitamínico é importante? Gente, será que o Júlio... será que descarregou o celular dele? Pois é, eu não estou achando a imagem dele, gente. Mas, bom, deixa eu ficar respondendo enquanto. Até vi que a Bia estava aí. Eu tô para chamar a Bia e ele falar pelo Instagram dela. Bia, fala aí alguma coisa. Ele está aí do lado. Bom, gente, ó, olha só. Ainda em relação à creatina, tá? É necessário fazer exercício para fazer a suplementação de creatina? Depende de qual intuito você tem com a suplementação de creatina, tá? O ideal, claro, é em conjunto com o exercício. A gente sabe muito bem disso. Só que, quando o meu intuito, por exemplo, é neurogênese, a minha ideia é neurogênese, estimular a plasticidade sináptica, por exemplo, através da creatina, com o indivíduo que naquele momento ele não está podendo treinar, a gente pode fazer suplementação de creatina, não tem problema, tá? Acaba sendo interessante essa suplementação do mesmo jeito. Indivíduo diabético também, eu gosto muito de fazer essa suplementação de creatina, caso o indivíduo esteja com a sua com a sua função renal preservada. Acaba sendo muito interessante. Deixa eu ver se é ele aqui. Bom, deixa eu abrir aqui para algumas perguntas, pessoal. Deixa eu falar do multivitamínico. Olha só, veja bem. O ideal é que você tenha uma dieta mais, como é que eu posso te dizer? Mais diversificada possível ao longo do dia. Por quê? Porque a ideia é que quanto mais você diversificar a fonte de alimento ali, você vai ter uma maior capacidade de adquirir alguns nutrientes. Vitaminas, minerais, fitoquímicos, que são outras coisas que a gente fala também, fitoquímicos, flavonoides, que são outras substâncias também que pouco se fala, mas que é muito importante. Desde o processo de aumentar a sua capacidade antioxidante até a prevenção de doenças, estímulo da biogênese mitocondrial, entre outras coisas. O grande problema que eu vejo em relação ao uso de polivitamínico é que alguns polivitamínicos, tá, eles têm uma grande concentração de vitaminas e minerais que fazem competição entre eles em relação à absorção. E aí, na verdade, você teria tudo em um só, mas ao mesmo tempo você não teria uma ótima disponibilidade
desses polivitamínicos, tá? Então, a gente fica a crítica em relação a alguns polivitamínicos por conta disso. Vamos lá, mais perguntas? Qual é a melhor opção para pré-treino, na verdade? Até a gente falou. Tudo depende, na verdade, da sensibilidade insulínica do indivíduo, tá? Se ele tiver uma sensibilidade insulínica boa, a melhor opção e o objetivo daquele indivíduo, tá? Se ele tiver, na verdade, uma capacidade de metabolização de glicose boa, sempre eu uso carboidrato com proteína. Não necessariamente tu precisa utilizar um carboidrato de super rápida absorção com proteína de rápida absorção naquele momento, caso aquele indivíduo tenha tempo suficiente até a hora do exercício. Uma das coisas que eu não gosto muito de fazer a utilização, gente, é a questão do excedente de gordura, tá? Gordura, realmente, eu não gosto de fazer no pré-exercício, tá? Até porque atrapalha um pouco a absorção e a velocidade da absorção do carboidrato. E, além disso, tem uma outra coisa também que é super importante. Reduz um pouco a oxidação de gordura, né? Reduz um pouco o GH também. Já diria professor Minuzzi. Obrigado, comer saudável. Deixa eu responder outra pergunta. Ó, Dalu, posso diluir a creatina em suco de fruta? Com certeza, Lu. Eu lembro quando eu era atleta de jiu-jitsu, eu tomava um suquinho de laranja ali com creatina. Mas deixa eu te falar uma coisa mais interessante ainda. Não sei se vocês já ouviram falar, gente, mas uma coisa que está muito na moda é a suplementação de nitrato, tá? Por que, na verdade, a suplementação de nitrato? Qual seria a ideia? Seria justamente porque a suplementação de nitrato aumenta a capacidade do nosso corpo de aumentar o óxido nítrico. E esse aumento de óxido nítrico iria estimular um pouco mais a chegada de nutrientes, tá? Ele é um gás que estimula, que faz o vasorrelaxamento e que estimula a chegada de nutrientes e chegada de oxigênio no nosso músculo, tá? Então, favoreceria se a gente, por exemplo, utilizasse suco de beterraba. Como não pode fazer suplementação de nitrato aqui, e que acaba sendo melhor até mesmo no suco de beterraba, tem se mostrado, diversos estudos têm mostrado, né, sobre isso, falando da questão. Deixa eu ver se é o Júlio aqui. Quando eu vejo, tem várias pessoas, só não tem o Júlio. Diversos suplementos, diversos benefícios relacionados ao consumo de suco de beterraba no pré-exercício. Então, pensa numa mistura boa, o suco de beterraba aí que a gente poderia fazer com a creatina. Deixa eu fazer outra pergunta. O pessoal fica pedindo para participar aqui. Grande professor André Alcântara, foi meu professor do colégio. Olha aí, cara, que massa. Reconheci por essa careca, hein, irmão? Felicidade de ter você por aqui. Você foi um dos caras que me estimulou a fazer nutrição. Eu lembro da sua aula, viu? Ele fez uma pergunta super interessante, gente. Deixa eu responder. Existe algum problema de usar termogênico sempre? Gosto muito de falar sobre isso, tá? Olha só, a grande questão é que por muitas vezes a gente vai dessensibilizando ali alguns receptores. Existem alguns indivíduos que têm muita ansiedade frente ao uso de termogênicos, tá? Então, pensa numa coisa. O indivíduo que ele é muito ansioso e ele usa o termogênico, na verdade, a maioria dos termogênicos, principalmente aqui do Brasil, eles são à base de cafeína, né? Cafeína, chá verde, gengibre, né? O citrus aurântico, enfim. Todas essas substâncias, elas aumentam, na verdade, a nossa capacidade de gerar lipólise e também de queimar gordura, de oxidar gordura através de estímulo adrenérgico. Então ele te deixa mais para cima, ele estimula um pouco mais o aumento das catecolaminas.
O primeiro caso que eu vejo de contraindicação do uso crônico dos termogênicos são aqueles indivíduos que têm ansiedade, que têm uma fragmentação do sono, que têm dificuldade para dormir ou que não têm o sono reparador. Além disso, os indivíduos que têm refluxo, gastrite, qualquer problema gastrointestinal, do ponto de vista de inflamação, por exemplo, como uma gastrite, uma esofagite eosinofílica, acaba que não é muito interessante utilizar nesses indivíduos, tá? E mesmo assim, eu ainda gosto de fazer a utilização cíclica de termogênico. Eu não deixo o tempo inteiro, não. Eu vou sempre mudando, na verdade, os compostos relacionados ao termogênico. Gente, eu vou dar... Daqui são mais 5 minutinhos, tá? Que eu tenho um jantar com minha mãe ainda dos Dias das Mães. Cheguei hoje de São Paulo, vim direto para o consultório. De nada, Andrezão. Um abraço, querido. Oi, oi, oi. Ó, o Toninho tá na live. Um abraço, querido. Doutor Henrique. Vou responder mais perguntas, hein? Sobre a suplementação de melatonina. Gente, vamos lá. Primeiro, tá? Vamos falar de melatonina. O que é melatonina? Melatonina é um hormônio produzido pela nossa glândula pineal, tá? Quando é que a nossa melatonina é produzida? Principalmente a partir das 9 horas da noite, onde existe a presença de escuro. Ou seja, a gente precisa de escuro para que a luz não entre no nosso trato retino-hipotalâmico e faça a gente reduzir a produção de melatonina. Então, a gente precisa de escuro para que haja realmente uma produção adequada de melatonina. A melatonina ela é uma ótima indutora de sono, melhora a eficiência do sono, melhora a qualidade do nosso sono e o tempo do sono REM. A maioria das pessoas busca a suplementação de melatonina de forma errada. Primeiro, melatonina não pode ser prescrito por nutricionista. Porém, o nutricionista ele pode favorecer toda a síntese natural de melatonina pelo corpo do indivíduo. Como, Daniel? Por exemplo, através de vitaminas e minerais suficiente e de dar a quantidade suficiente de triptofana. Vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês, que é super interessante. Se o Júlio for entrando aí, vocês me falam, tá? Olha só, gente, como é que a melatonina ela é produzida, tá? Aqui nós temos o aminoácido triptofano, que vem da dieta, tá? Esse aminoácido, ele compete com outros aminoácidos para a entrada pela nossa barreira hematoencefálica, tá? Quando o triptofano ele entra na barreira hematoencefálica, ele pode ir para o metabolismo de proteínas, ele pode formar niacina e ele pode formar o 5-hidroxitriptofano. E aí a gente precisa de ácido fólico e de niacina para garantir a formação de 5-hidroxitriptofano. E a gente precisa de vitamina B6 para de 5-HTP formar a serotonina e a serotonina é que forma a melatonina. Só que para isso a gente precisa também de magnésio e de ômega 3 para potencializar essa via. Então, o nutricionista, através de uma forma natural, ele consegue sim aumentar, né, a produção natural de melatonina pelo indivíduo. A suplementação de melatonina ela tem ocorrido de uma forma bem ruim na minha concepção. Por quê? Porque as pessoas têm errado muito a mão na dose, tá? Doses de 5 miligramas, dose de 10 miligramas, gente, essa dose é uma dose muito alta. O nosso corpo, ele produz de 70 a 80 microgramas de melatonina por dia, por noite de sono. Então, é uma quantidade muito pequena para quando a gente faz uma suplementação tão alta. Essa suplementação muito alta de melatonina pode gerar sonolência no outro dia. Alguns pacientes, é muito comum eles me contarem, que tem muita dificuldade de dormir, né?
no outro tem muita dificuldade de acordar e passa muito tempo letárgico, meio lento, né, frente à utilização de melatonina. Beleza? Pessoal, deixa eu ver aqui uma coisa. Intercalar aí. Oi? Um dos suplementos que eu gosto muito de intercalar aí, pessoal, com a creatina é a betalanina, tá? Que melhora muito a capacidade de treinamento também dos pacientes, beleza? Olha só, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Tem muita coisa bacana para a gente falar, né? O Júlio não conseguiu voltar aqui na live, mas eu vou deixar a live salva aí para vocês, beleza? Eu que estou aqui pelo Instagram da Max. A gente vai fazer uma postagem agora no meu Instagram, Daniel Coimbra Nutri, tá? Queria que vocês comentassem o que é que vocês acharam dessa live, beleza? Que isso aí, com certeza absoluta, é muito importante para a gente. Eu queria que vocês realmente dessem um feedback para a gente, dessem um feedback no Instagram aqui da Max, tá? O que é que vocês acharam? Porque aí a gente entra de novo e faz outras lives aqui para vocês, né? Essa foi a ideia aqui do pessoal do marketing da Max Titânio, de vir entrar e fazer essa live, eu e o Júlio. Quero agradecer de coração ao Júlio, que é um cara assim, que eu super admiro, é um cara puta profissional, né? Quero agradecer a oportunidade aqui de ter feito essa live aqui com ele. É um cara que eu super admiro.